Olá! Neste vídeo, pessoal, nós vamos estar trabalhando a ideia do delineamento inteiramente ao acaso, né, abreviado por DIC, né, abreviação DIC. Então, na verdade, nós vamos estar falando aqui apenas de algumas ideias introdutórias, que é o que eu chamo de preliminares. E em vídeos posteriores nós vamos estar mostrando como fazer as contas, como utilizar programas estatísticos para desenvolver a questão do delineamento inteiramente ao acaso. Então, nesse vídeo são apenas ideias gerais de como esse delineamento vai se desenvolver, tá ok? Bom, quais são as características principais do delineamento inteiramente ao acaso, do DIC, né? Um é que os tratamentos são alocados aleatoriamente nas unidades experimentais. A área experimental é homogênea, não favorecendo nenhum dos tratamentos. Então, basicamente, essas são as duas condições principais de um DIC. A principal, a área é homogênea. Nenhum tratamento é favorecido por nenhuma situação. Então, nesse caso, você já pode pensar em utilizar o DIC. Como que você vai alocar os tratamentos nas parcelas? De modo aleatório. Então vamos a um pequeno exemplo aqui, ó, um experimento com frango. Então, em experimentos com frangos, né, vamos pegar aqui uma situação em que você vai ter um experimento com frangos que você quer testar 5 tipos diferentes de rações, que eu vou chamar de tratamentos, T1, T2, T3, T4 e T5. E para isso você vai se utilizar de 6 repetições, que eu estou chamando aqui de R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Então, 5 tratamentos, 6 repetições, né? A unidade experimental são 10 frangos. Isso significa que você vai separar cada baia onde os frangos vão estar ficando e vão receber os tratamentos com 10 unidades de frangos. Tá? Por que normalmente utiliza-se nesse tipo de situação mais de um animal? Primeiro, se você utilizasse apenas um frango como unidade experimental, poderia acontecer facilmente desse frango morrer. Né? Os frangos eles têm uma propensão à morte maior do que alguns outros animais, relacionada à questão de temperatura do ambiente, eles são muito suscetíveis a variações de temperatura, então isso torna um risco maior de você perder uma unidade experimental. E segundo, né, com 10 frangos, você vai diminuir um pouquinho do erro experimental, porque você vai fazer uma média do peso desses 10 frangos. Então, cada unidade experimental, o seu 1 aqui seria, na verdade, a média de 10 frangos. Né? A média de quê? Aí da variável resposta. Em geral, em experimentos com frangos, temos como variável resposta peso vivo, peso de carcaça, gordura abdominal, consumo de ração e outras aí que podem ser colocadas também. Nós vamos querer tratar aqui o nosso exemplo, discutir nossas situações pelo peso vivo. Vamos escolher uma variável dessa, o peso vivo, para ficar discutindo todas as situações experimentais. Bom, então, existem experimentos com frangos que podem não ser utilizados o DIC? Existem, tá certo? Você pode ter situações em que você não vai usar um DIC. Mas nós vamos imaginar aqui que nesse experimento com frango nosso, esses 10 franguinhos, eles vêm da mesma linhagem, eles, vamos pensar de início que eles são do mesmo sexo, ou se eles forem de lote misto, que eles têm a mesma proporção de macho e fêmeas em cada lote, tá ok? E que o ambiente experimental, que é a baia onde eles vão ficar, vamos pegar aqui como exemplo a baia da universidade aqui, da grande experimental, que tem mais ou menos esse aspecto, tem um corredor aqui no meio, e tem 32 baias aqui para os frangos ficarem. Em cada baia dessa vão ficar 10 frangos, né? Aqui na baia experimental, normalmente ela tem 2 metros quadrados, então você teria 10 frangos por 2 metros quadrados, ou 5 frangos por metro quadrado na granja experimental aqui da universidade. Bom, então, nesse experimento, né, nós vamos imaginar, ou o pesquisador tem conhecimento, de que nenhum desses boxes é favorecido, né, durante a execução do experimento, de modo que algum tratamento possa ser favorecido, ok? Nós vamos testar as rações e de que maneira? Nós vamos sortear aleatoriamente aqui os tratamentos e as suas repetições. Então, como são 5 tratamentos e 6 repetições, 5 vezes 6, 30, nós vamos precisar apenas de 30 boxes. Então, esses 2 boxes aqui são excedentes. Poderia servir para você guardar aqui pintinhos, né, ou frangos que podem, no início do experimento, quando você tem as aves ainda muito pequenininhas, né, algumas podem morrer facilmente. Então, se elas forem submetidas a uma ração inicial comum, você ainda pode fazer alguma substituição no início, tá? Claro que tem situação que você não pode fazer isso, porque seria a situação que você já começou a dar a ração desde o nascimento. Aí ficaria mais complicado. Mas se você começa o experimento com uma ração comum, você pode ter aqui um lote de frangos, de pintinhos excedentes, que você pode substituir até um determinado momento em que você não começou a utilizar os tratamentos. Bom, então sobraram 30 baias, né? 30 boxes. E você vai alocar dentro de cada box desses 10 aves.
Agora, então aqui vai estar 10 vezes 30, 300. Nesse experimento você está usando 300 aves, né? Fora as excedentes, 10 em cada box desse aqui. E agora você tem que decidir qual box vai receber qual ração. Tá ok? Então, como que você faz isso no experimento inteiramente ao acaso? Você sorteia. Então, o segundo passo é você sortear. Aleatoriamente você vai sorteando aqui o que vai acontecer em cada box. Tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse box aqui, ó, significa que as aves que estão nesse box vão receber o tratamento 2, que seria uma determinada ração, e a repetição 6 desse tratamento. Esse outro box que está T2R3 significa que a ração é a mesma do T2R6. E é só mais uma repetição diferente da dele. E até completar as 6 repetições para cada tratamento. Aqui nós estamos identificando por essa simbologia. Seria recomendável você indicar isso também nas baias, ou seja, você lá na área experimental você iria colocar na porta de cada box um símbolo parecido com esse, para você identificar ao final do experimento que o peso da ave que saiu daqui, a média do peso da ave que saiu desse box, é referente a esse tratamento com essa repetição. Ok? Então, a característica principal do delineamento inteiramente ao acaso é que nenhum tratamento é favorecido por condições experimentais. Tá certo? Então, você pode sortear aleatoriamente todos os tratamentos às unidades experimentais sem nem fazer nenhuma restrição que vise corrigir algum tipo de competição extra, porque esse tipo de competição extra entre os tratamentos não existe. Tá certo? Claro, isso vai depender o quê? Da experiência do pesquisador. Então, um pesquisador que trabalha, por exemplo, que ele trabalha com milho, vamos agora para outro exemplo, ele está plantando milho e ele quer saber qual é a espécie que mais se adequa a determinada região, ele não pode plantar uma determinada espécie numa área de solo muito fértil e outra espécie numa área de solo que não é tão fértil, porque isso vai favorecer determinado tratamento. Então, para que ele possa utilizar o DIC, seria recomendável fazer uma análise de solo, né, tratar esse solo de modo que o solo ficasse homogêneo, ou seja, que ele desse as mesmas condições para os tratamentos competirem. A única coisa que você quer evidenciar no experimento são os tratamentos. Então você tem que deixar todas as outras condições idênticas para todas as unidades experimentais, para que você possa utilizar o DIC. Muito utilizado, por exemplo, em experimentos laboratoriais, onde você tem controle de temperatura e etc, etc, né? Bom, então aqui é apenas um exemplo, mas existe uma infinidade de exemplos que envolvem o delineamento inteiramente ao acaso. Qual é a condição principal do DIC? Não há favorecimento das unidades experimentais por conta de alguma condição do ambiente do experimento, ok? E, segunda característica, você aleatoriza os tratamentos nas parcelas sem fazer nenhum tipo de restrição nessa aleatorização. Bom, então aqui para a gente explicar um pouquinho do modelo matemático do DIC, nós colocamos aqui uma conversa de 2 frangos, né? Então o primeiro frango pergunta aqui para o outro. Ele diz, nossa, Alfred, como você chegou a esse peso? E aí o segundo frango, né, que é o Alfred, ele começa a conversar com essa primeira frango, que é a Gertrudes. Então ele diz, olha, Gertrudes, eu acho que esse peso que eu alcancei, né, ele deve, primeiro porque eu sou um frango. Então olha só, né? Se esse frango ele está pesando aqui, digamos, 2,4 kg, por que um frango dessa linhagem ele não vai ter 100 quilos? Ora, porque ele é um frango. Frangos não têm 100 quilos. Então, a primeira questão que ele responde aqui para o Alfred, olha, eu sou um frango. Então, como eu sou um frango, eu não posso ter pesos muito diferentes do que os frangos da minha linhagem têm. Tá certo? Pelo menos não tão exagerados. Então, primeira coisa, o peso final, né, após o fim do experimento, ele tem uma relação comigo, né? Ou seja, com o objeto em estudo. Segundo, deve também ter uma relação com aquela ração que eu comi. Então o franguinho agora está explicando, olha, eu comi uma ração e essa ração fez eu desenvolver mais ou fez eu desenvolver menos. Então isso deve ter influenciado no meu peso no final. Mas mesmo assim, o Alfred disse para a Gertrude, mesmo assim, a nossa colega que comeu, a minha colega que comeu exatamente a mesma ração que eu comi, que bebeu a mesma água que eu bebi, que foi submetida a todas as condições experimentais da qual eu fui submetido, né? Ela apresentou um peso diferente de mim. Então eu fiquei com uma certa dúvida, né? Ou seja, ela tinha o mesmo peso inicial que eu tinha,
ela participou por todas as etapas do experimento que eu tinha, mas ao final do experimento ela teve um peso um pouquinho diferente. Bom, e isso deve ser a quê, então? Ele diz. Isso deve ser uma parte que eu não consigo explicar direito, né? Que a gente vai chamar de erro aleatório. Como esse mecanismo, essa variável aleatória peso da ave ao final do experimento é um mecanismo aleatório, né? Ela sempre vai estar presente. Então, os animais não vão ter o mesmo peso ao final do experimento. Eles vão ter sempre uma variabilidadezinha entre o peso deles. Se o experimento é bem controlado, é bem planejado, essa variabilidade provavelmente será pequena. Mas se o experimento é mal planejado, mal executado, né, o pesquisador não cumpre as etapas direito na execução do experimento, há uma chance dessa variabilidade ficar inflacionada e ficar um pouco maior. Né? Imagine um pesquisador que no domingo ele tomou uma cerveja no sábado, no domingo ele não foi lá, não colocou comida para as aves, faltou água em alguns boxes, faltou comida em alguns boxes. Então, isso tudo tende a influenciar no peso final das aves, ok? Então, basicamente, o que o Alfred disse para o Gertrude? Primeiro, tem uma coisa que é comum a todo frango. Segundo, tem a ração que eu comi, que é o tratamento do qual eu fui submetido. E terceiro, tem uma coisa que eu não consigo controlar. Essa resposta aqui que a gente fez, essa brincadeirinha, é exatamente o modelo matemático do DIC, do delineamento inteiramente ao acaso. YIJ é igual a Mi mais tal I mais EIJ. E o que é o YIJ? É o valor que você observou no experimento. Então, se a variável é o peso, você observou um peso daquela ave, um peso médio do lote ao final do experimento. Por que você viu aquele peso? Primeiro, tem uma coisa que é comum a todas as unidades experimentais. Se você está trabalhando com frango, é comum a todos os frangos. Se você está trabalhando com boi, é comum a todos os bois. Se você está trabalhando com plantio de milho, é comum aquela produção de plantio de milho. Então tem uma coisa que é comum a todo mundo. Segundo, tem um efeito que é do tratamento, né? Ou seja, uma ave comeu uma ração, outra ave comeu outra ração, elas apresentam pesos diferentes porque essa ração influencia no peso das aves. Então tem um efeito que é do tratamento. E por último, tem uma coisa que não se consegue controlar, que é por isso, exatamente por isso que nós usamos a estatística, que é o erro aleatório relativo ao iésimo tratamento na JESma repetição. Então essa partezinha aqui do modelo é a parte estocástica para nós, ok? No modelo clássico aqui do DIC. Bom, e isso está resumido exatamente naquela conversa entre o Alfred e a Gertrudes ali no slide anterior, ok, pessoal? Então vamos lá. Esse erro, que é a parte aleatória, ele tem algumas pressuposições, tá bom? Se ele é a parte aleatória, a pressuposição clássica do modelo DIC é que, primeiro, ele tem uma distribuição normal. É aleatório, mas segue uma distribuição normal. Segunda, são erros independentes, tá certo? Para cada unidade experimental. A variância é constante. E é aditividade, ou seja, aditividade é porque ele aparece no modelo de modo aditivo, somando. Então o erro tem uma distribuição normal, é isso que nós estamos dizendo, com média zero, e variância constante, é outra pressuposição aqui, que a média é zero, tá certo? E a variância é igual para cada unidade experimental, para cada tratamento. Bom, significa então que a curva dos erros tem a cara de uma distribuição normal em torno do valor zero. Em média você erra zero, para cima ou para baixo, né? Os erros ficam dançando aqui em torno do zero. Ao fazer essa suposição sobre os erros, você recai numa situação para a variável resposta. Aquela pressuposição sobre os erros implica que aquilo que você vê no experimento também tem distribuição normal. Só que a média pode ser diferente para cada tratamento. A variância é a mesma, mas a média pode ser diferente, por isso nós chamamos aqui de MI. Por que MI? Porque cada ave comeu uma ração diferente. Então elas podem ter uma média de peso diferente e é exatamente isso que nós queremos verificar ao final do experimento. Então é como se nós tivéssemos aqui, nesse exemplo, aqui, ó, 5 rações. Cada curva é o peso médio das aves que participaram do experimento para 5 rações. Então, por exemplo, essa ave aqui, a curvazinha vermelha, ó, um peso médio de 1,800. Se você pegar essa curvazinha aqui, um pouquinho azul, o peso médio de 2,6 kg. E aí tem os outros pesos médios para cada uma delas. É claro que as aves não têm o mesmo peso, né? Elas têm variabilidade aqui entre os pesos. A variância constante significa que essas curvas elas têm a mesma abertura, mas as médias estão diferentes. Bom, o grande lance é que nós não temos essas curvas na população, nós não conhecemos a população. Então nós fazemos o experimento para tentar estimar essas curvas na população, para ter uma ideia de como são essas curvas na população, para então concluir se há diferença ou não entre o efeito dos tratamentos. No caso, será que há realmente diferença entre as rações?
Será que uma ração faz com que uma ave tenha um peso maior do que a outra? É isso que os dados ao final do experimento vão nos dizer, tá ok? Então, no delineamento inteiramente ao acaso, o modelo é exatamente esse aqui que nós colocamos para vocês. Bom, aqui mais um exemplo, experimento com boi, aqui foi um exemplo que eu criei com dados simulados, né? Você tem como objetivo testar o efeito de 4 diferentes tipos de pastagem na alimentação de bovinos. Você tem cada tipo de pastagem, na verdade, vai ser um tratamento, então você tem 4 tratamentos, e eu estou pensando aqui num exemplo com 6 repetições. Então, cada tratamento vai se repetir 6 vezes na execução desse experimento. Ora, significa então, como você tem 4 pastagens e 6 repetições, 4 vezes 6, 24, né? Então, 24, você precisa de 24 áreas, 24 piquetes para executar esse experimento. Então, você tem que saber disso antes para saber exatamente o quanto que você vai gastar em cada experimento. E a unidade experimental? Vamos pensar aqui que a unidade experimental é de 5 bois. Então, significa que em cada piquete você pode colocar 5 bois, como está aqui na figura. Claro, para que você possa usar o DIC, algumas coisas têm que acontecer. Ó. Os animais têm que ser idênticos, da mesma raça, mesma faixa de peso, o desmame. E as características ambientais devem ser homogêneas, ou seja, a única coisa que você tem que evidenciar ali são as pastagens. Então você não pode colocar um boi Nelore num piquete e colocar um boi de outra raça, né? Em outro piquete, porque eles já são de raça diferente, eles vão provocar possivelmente peso diferente. Então você tem que colocar animais clones um do outro e deixar eles nessa pastagem, nas pastagens diferentes, por um determinado período de tempo, né? Um ano e meio, 2 anos, para avaliar se ao final desse período de tempo, se eles, qual pastagem apresentou o melhor desempenho para os animais. Você tem que dar condições de água, de vacina, de sal mineral, tudo do mesmo jeito para todas as unidades experimentais. Por quê? Porque você quer evidenciar apenas a pastagem. Então, para você fazer o DIC, a primeira condição seria essa. Então, o croquis aqui, digamos que você tem uma área de terra que você vai dividir os piquetes dessa maneira, né? Para você utilizar o DIC, você teria que aleatorizar aqui as pastagens. Então aqui eu fiz um exemplo. Ó. As pastagens aleatorizadas. No primeiro piquete aqui seria essa pastagem com essa cor, que ele vai estar aqui, aqui, aqui. Né? São 6 repetições. Aqui já teria outro tipo de pastagem e assim por diante. Tá bom? Provavelmente, talvez, exista outra maneira de executar esse experimento, né, um pouco melhor do que o DIC. Mas o DIC, se você consegue executar usando o DIC, você vai ter resultados possivelmente melhores. Mas há para a execução outros procedimentos aí, de modo que você pudesse, por exemplo, plantar toda essa pastagem numa linha só, ou uma pertinho da outra, só que você deixaria de usar necessariamente o esquema da aleatorização de qualquer jeito, como a gente faz, né? A gente chega aqui e aleatoriza de qualquer jeito. O importante é aleatorizar. Bom, essa é a característica principal do DIC, pessoal. Tá bom? Então, nesse experimento aqui, ó, com bois, seria um experimento possivelmente longo, né? Digamos que você pegasse o boi ao desmame, né? Você ia passar, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, observando esse animal, deixando todo ele sob as mesmas condições, deixando apenas aquela pastagem em evidência, né? Durante todo esse período experimental. Então, o pesquisador ele tem trabalho, ele tem que tomar muito cuidado na execução do experimento, porque se por algum motivo, né, algum desses piquetes aqui ficasse desfavorecido, pegasse fogo ou coisa desse tipo, isso iria influenciar no final do experimento, tá bom? Então, ao final do experimento, você vai coletar o quê? Coletar as variáveis de resposta. No caso, aqui você poderia estar coletando o peso, normalmente colocando numa tabela como essa aqui, ó. Tratamento, A, B, C, D, que são as 4 pastagens, as repetições e as respostas, tá ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da ideia do DIC, do delineamento inteiramente ao acaso. No próximo vídeo nós vamos mostrar como fazer a análise de variância para o modelo DIC, tá certo? Na sequência, vamos também mostrar como fazer os testes de médias e como usar programas estatísticos. Vamos fazer, primeiramente, os cálculos manuais e depois os programas estatísticos específicos. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia de como é esse delineamento e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.